Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o significado desta palavra e que possamos enraizar este teu ensinamento em nossos corações. Perdoa, Pai, os nossos pecados e abre os nossos entendimentos para a ministração do teu Santo Espírito. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A parábola do filho pródigo, ou filho esbanjador, filho desperdiçador, narrada no Evangelho de Lucas, costuma ser lida como um conto, uma narrativa do primeiro século.
mas raramente uma história tem sido um espelho tão marcante e fiel do homem moderno que vive no século XXI, como este texto retrata. Escrito há 2000 anos, este texto continua vivo hoje, mostrando a nossa situação, a nossa realidade existencial. A nossa alma está retratada nesse texto do filho pródigo. Nós vivemos hoje na época do hiperindividualismo. Nós gritamos por liberdade, por autonomia, a todo custo. E muitas vezes, nessa nossa ânsia de buscar a tão famigerada liberdade, autonomia, nós abandonamos as nossas raízes mais profundas. E nós largamos os nossos relacionamentos em troca de uma satisfação imediata. A terra distante para a qual o jovem do texto vai, hoje não é mais uma terra geográfica, não é um espaço geográfico que nós possamos localizar no mapa, mas essa terra distante, longínqua, para onde o irmão mais novo caminha em busca de satisfações imediatas, é aquele lugar na nossa mente para onde nós corremos em busca da validação nas nossas redes sociais, é alienação provocada pela ilusão da fama, do sucesso, e a fantasia de que o nosso vazio pode ser preenchido por coisas rasas. Hoje, nós não buscamos mais terras longínquas, mas nós criamos espaços virtuais dentro da nossa fantasia mental, onde imaginamos que os nossos desejos materiais e os nossos anseios psicológicos serão plenamente saciados com algum dinheiro. E nós nos refugiamos nessas nossas ilhas de fantasia. Mas, como sempre acontece, uma hora os recursos acabam. Uma hora bate a fome. E o chiqueiro dos porcos, onde o irmão mais novo, depois de esbanjar todo o dinheiro, acabou ficando para cuidar de porcos, depois que os seus recursos se esgotaram. Esse nosso chiqueiro, meus irmãos, é onde nós nos encontramos depois de nós gastarmos todos os nossos recursos mentais. Esse chiqueiro dos porcos hoje é a epidemia de ansiedade que nós vivenciamos por causa das nossas prioridades equivocadas. Esse chiqueiro dos porcos, onde nós, muitas vezes, como filhos pródigos, nos localizamos, é o burnout, depois que tudo o que nós fazemos, percebemos que não teve o retorno que nós imaginávamos. O teólogo e escritor holandês Henry Nouwen dedicou um livro inteiro na análise da história do filho pródigo. E ele afirma, de uma forma muito contundente: eu sou o filho pródigo toda vez que eu busco o amor incondicional
onde ele não pode ser encontrado. Nós lemos essa parábola e muitas vezes nós nos colocamos numa postura de julgamento do filho pródigo. Mas que tolo! Como pode querer o dinheiro que lhe cabia da herança, sendo ainda jovem, e ainda gastar esse dinheiro com prostitutas e com outras formas de vício? Mas nós, muitas vezes, somos os filhos pródigos. Nós buscamos, muitas vezes, no barulho do mundo, aquela paz, aquele aconchego, onde só o nosso lar, onde só Deus pode realmente estar presente. E nós buscamos a fonte errada. E é justamente no retorno do filho mais jovem para sua casa que se dá o clímax da narrativa. Essa narrativa, meus irmãos, subverte totalmente a lógica da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura de retribuição. Nós recebemos aquilo que o mundo acredita que nós merecemos. Então, quanto mais você produz aquilo que o mundo espera que você produza, mais você é valorizado, mais você alcança o sucesso. Nós vivemos na lógica da meritocracia. Você é valorizado pela quantidade de bens que você conquistou, pelos recursos materiais que você amealhou ao longo da vida. É essa a nossa cultura. Mas Jesus, apresentando essa parábola, onde evidentemente o Pai é uma metáfora do nosso grande Pai espiritual, uma metáfora do próprio Deus, Jesus mostra que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa lógica humana. Deus não nos avalia por méritos. A lógica de Deus é a lógica da graça. E hoje, o dia em que nós celebramos o Dia dos Pais, a reflexão sobre o ensinamento mais profundo a respeito do que é ser pai aos olhos de Deus nos traz uma grande edificação. Na parábola do filho esbanjador, o Senhor Jesus Cristo nos revela o modelo de paternidade segundo o coração de Deus. Quais são as características de um pai na mente, na ótica de Deus? E essa narrativa nos traz esses ensinamentos. Quais são as características da paternidade segundo Deus? E a primeira característica que sobressai aqui no texto é o respeito. Vejam, o filho mais novo chega para o pai e diz o seguinte: imagina o seu filho chegando para você e dizendo o seguinte: pai, eu já cheguei nos meus 18 anos, agora eu sou uma pessoa que sei exatamente o que eu quero da minha vida e eu quero que o Senhor me dê a herança que me cabe. E eu vou decidir o que eu faço com o meu dinheiro. Imagina seu filho chegando e pedindo isso para você. Eu, com sangue armênio, dificilmente eu daria o dinheiro para o meu filho. Confesso para vocês a minha fraqueza. Eu argumentaria bastante, talvez até brigasse feio com o meu filho. Mas o pai da parábola age de forma diferente. Ele respeita a liberdade do filho em tomar as suas próprias decisões. Ele não humilha o filho,
ele não briga com ele não faz um sermão de dias, ele não esmaga a identidade do filho cobrando lealdade. Filho, como é que você me pede um absurdo desses? Você não me respeita como seu pai? Você acha que eu sou o quê? Que eu sou o Banco Itaú? Que eu sou um Bradesco? Que posso simplesmente dar para você o dinheiro na hora que você bem entender? E onde que você vai usar esse dinheiro? É para fazer algum curso superior numa faculdade renomada? O que você pensa da vida? Provavelmente nós teríamos essa reação. Mas o pai olha para o filho e provavelmente ele pensa assim: esse meu filho só vai realmente descobrir o que é a vida quando ele arcar com as consequências das suas atitudes. Certamente esse pai não ficou feliz. Esse pai deve ter chorado por muitos dias, porque ele sabia, por experiência de vida, o que ia acontecer com esse seu filho. Mas ele permite, ele respeita a autonomia do filho, ele respeita a liberdade do seu filho. Ele sabe que ser livre não é uma coisa fácil. Nós temos muita dificuldade em lidar com a liberdade. O filósofo Jean-Paul Sartre diz que os seres humanos estão condenados a ser livres. Ser livre, meus irmãos, traz uma série de efeitos colaterais. E esse jovem quis ser livre, e o pai respeitou a livre iniciativa do filho, provavelmente com muita dor, mas respeitou. Por quê, meus irmãos? Porque é só quando nós respeitamos a liberdade dos nossos filhos que nós permitimos que eles se tornem verdadeiros indivíduos. E isso tem um paralelo muito interessante na psicologia. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o processo em que nós nos tornamos indivíduos, começa quando nós nos separamos das expectativas dos pais. E essa parábola, de certa forma, é uma metáfora do nosso processo de individuação, um processo altamente doloroso, em que nós definimos a nossa individualidade nos separando das expectativas que os pais têm sobre nós. E é um processo doloroso, difícil para os pais e para os filhos. Mas vejam o que acontece. O filho vai para uma terra distante, gasta os seus bens satisfazendo seus prazeres mais imediatos, e a fome chega. E ele percebe que ele está sem dinheiro. E ele passa fome. E desesperado, ele chega para o fazendeiro e fala: olha, pelo amor de Deus, estou morrendo de fome. E o fazendeiro diz para ele: mas você quer comer? Come a mesma comida que você dá para os porcos. Esse vai ser seu alimento. E aí a parábola traz uma expressão. E essa expressão, meus irmãos, eu quero ressaltar hoje. O filho caindo em si, percebe a burrada que ele fez. O filho caindo em si reflete: espera um pouquinho.
lá onde meu pai é o fazendeiro, os funcionários têm comida de sobra. Puxa, meu pai era muito bondoso e eu não percebia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu fiz uma grande besteira, pai, me perdoa. Olha, nem me recebe mais como teu filho, hein? Me recebe como um escravo. Eu simplesmente quero voltar a trabalhar na sua casa. Essa expressão, caindo em si, significa que o filho criou, talvez pela primeira vez na sua vida, autoconsciência. Ele criou o senso de responsabilidade, que ele não tinha até então. E aí vem à nossa cabeça uma canção da Legião Urbana, intitulada Pais e Filhos, em que o Renato Russo canta assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E essa música espelha exatamente o que acontece em milhares de famílias. Os filhos imaturos culpando os seus pais exigentes e superprotetores. Os filhos cheios de frustrações emocionais, porque foram criados em ambientes superprotetores, ou em ambientes onde havia uma cobrança excessivamente rígida, e são filhos que crescem sem autoconsciência. Por quê? Porque foram cerceados na sua liberdade de escolha. Não viveram as consequências dos seus erros. E a liberdade implica escolher também coisas erradas. Mas a liberdade também traz consigo um efeito colateral positivo. Vivendo as consequências dos meus erros, eu caio em mim. A única atitude que possibilitou ao jovem cair em si foi o fato de o pai ter respeitado a sua decisão. Quando ele percebeu as consequências dos seus erros, ele assume a responsabilidade pela condução da sua própria vida. Então ele retorna à casa paterna. E, como eu falei, esse pai é uma metáfora de Deus. Deus permite que os seus filhos tomem atitudes erradas. Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita a minha autonomia e a sua autonomia. E eu imagino que Deus chora muitas vezes pelas escolhas equivocadas que nós fazemos na vida. Mas Deus sabe que uma hora a ficha vai cair. Deus sabe que é só nos concedendo essa liberdade que um dia nós vamos criar autoconsciência e desejar voltar à casa paterna, que é o lugar onde a gente sempre esteve no início, só que a gente não dava valor, que é a presença de Deus. E aqui então entra a segunda atitude de um pai segundo o coração de Deus, que é a compaixão. Esse filho volta cheio de culpa, cheio de vergonha,
provavelmente com uma roupa fedida, cheirando porco. E aí o pai estava olhando lá pela janela e vê uma figura chegando perto da fazenda. Aí o pai fala: peraí, é meu filho, é meu filho. E aí o pai sai correndo em direção ao filho. Hoje a gente não valoriza tanto, porque a gente está lendo esse texto em 2026. Mas, no primeiro século, esse filho, de acordo com a cultura judaica, corria o risco de ser apedrejado até a morte, pela lei, porque ele desrespeitou gravemente a autoridade paterna. E mais, um pai no primeiro século correr em direção a um filho pródigo era um sinal de humilhação não aceito pela cultura. Então, quando Jesus conta essa história, na verdade, ele está sacudindo os alicerces da cultura judaica da sua época. E o pai corre em direção ao filho, e o filho já traz aquele sermão decorado. Olha, pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu fiz uma grande besteira, eu estava com a cabeça em outro lugar. Olha, nem me aceita mais como seu filho, hein, pai? O filho provavelmente repetindo esse discurso para saber o que falar para o pai. Pai, me aceita como um servo, hein? Não quero nem mais ser teu filho, porque eu não mereço. Mas quando o pai olha para o filho chegando, ele corre em direção ao filho. E notem o que diz o texto. Ele não deixa nem o filho falar. Ele abraça, acolhe e beija o seu filho, antes do filho dar qualquer explicação. O pai verdadeiro age por compaixão. O verdadeiro pai não está preocupado, em primeiro lugar, com a obediência a regras, com a cobrança de lealdade, com fazer o que a cultura considera certo. Esse pai, movido por compaixão, não foca primariamente no erro que o filho cometeu, mas foca no retorno do filho à sua presença. Isso é compaixão. Na compaixão, o que vale não é a lógica da recompensa, da retribuição. Você vai ter, filho, aquilo que você merece. Não. Na compaixão, o que vale é a restauração. E é assim que Deus age com cada um de nós. Às vezes nós olhamos para Deus e imaginamos que Deus é um pai que vai anotando todas as bobagens que nós fazemos ao longo do dia. E depois vem a conta. Eu sei que Deus uma hora vai me castigar pelas bobagens que eu fiz. Deus está irado comigo. A gente sempre acha que Deus está bravo com a gente. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos, nós erramos o tempo todo, e nós imaginamos que Deus é um pai como a maioria dos pais humanos, que age na lógica da retribuição. Então a gente sempre acha que Deus está irado com a gente, e por isso que a nossa fé é do tamanho de uma baratinha. Mas a imagem que Jesus traz de Deus é de um pai que pensa completamente diferente. É um pai que age na lógica da graça. E a graça não olha primariamente para os nossos erros. A graça olha para a nossa restauração. O que alegrava o pai era que o filho estava morto e reviveu.
A morte a que se refere o texto não é a morte física, naturalmente, é a morte existencial. Quando nós estamos longe das nossas raízes, quando nós estamos longe dos nossos relacionamentos mais profundos, quando nós estamos longe da nossa essência, nós estamos mortos. Quando nós estamos longe dos nossos valores, nós estamos mortos. Mas quando nós retornamos aos nossos valores, à nossa essência primordial, que é Deus, quando nós buscamos novamente aquele lugar de onde nós saímos e restauramos as nossas raízes em Deus, nós revivemos. E é isso que Deus quer. Deus sabe que nós erramos muito, mas Deus se alegra quando nós voltamos à nossa casa. E, finalmente, uma terceira característica que evidencia um coração paterno segundo Deus é a comunhão. Um verdadeiro pai se alegra em ter comunhão com seus filhos. E comunhão implica o quê? Intimidade. E nenhum desses dois filhos tinha intimidade com o pai. O filho mais velho é o famoso religioso. O filho mais velho, quando começa a ouvir um barulho lá de dança, começa a sentir o cheiro do churrasco. Espera aí, o que está acontecendo? Faz muito tempo que meu pai não faz picanha fatiada. Não, agora estou sentindo um cheiro de ancho. O que é isso? O que aconteceu? Alguém ganhou na loteria, mas meu pai já é muito rico. Aí ele chamou um dos servos. O que está acontecendo? Churrasco, picanha, chouriço. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu? É o seu irmão. Seu irmão voltou para casa. O seu irmão voltou para casa. O quê? Aquele vagabundo, aquele pilantra, aquele moleque, pegou o dinheiro do meu pai, gastou com prostitutas. Vagabundo, aquele moleque voltou para casa, e meu pai está festejando. Não vai ficar assim, não. Ô pai, o que está acontecendo? Eu sempre trabalhei para o Senhor. Eu nunca desobedeci a nenhuma das 150 regras que o Senhor colocou lá em casa. Eu sempre fui um trabalhador fiel aqui na tua fazenda. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu poder festejar com os meus amigos. E o pai, respeitando muito o seu filho mais velho, de uma forma muito gentil, trouxe uma verdade reveladora para ele que ele nunca tinha descoberto. Filho, como assim? Você é meu filho. Tudo que é meu é teu. Você podia ter usado quantos cabritos quisesse. Tudo que é meu é teu. Mas esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Quantas vezes nós agimos como o filho mais velho? Nós achamos que religião é obedecer às regras da igreja, aos mandamentos de Deus. E achamos que por obedecermos a um conjunto de regras de doutrina, Deus tem que nos retribuir com bênçãos. Mas o que Deus, aqui na figura do Pai,
ensina aos dois filhos ao mesmo tempo, é que a verdadeira religião não é primariamente seguir mandamentos, é ter comunhão com o Pai, é desfrutar de intimidade com o nosso Pai. A verdadeira religião, meus irmãos, é nós desfrutarmos de um relacionamento profundo e íntimo com o nosso Deus, através de Jesus Cristo. E aquele filho viveu anos, o filho mais velho, com bênçãos e mais bênçãos na frente dele. E ele nunca usufruiu das bênçãos, porque ele simplesmente não sabia que aquelas bênçãos eram dele. E o pai fala para o filho: como assim, filho? Eu nunca te dei um cabrito. É tudo seu. E quantos filhos de Deus estão vivendo uma vida espiritualmente miserável, porque não sabem que Deus já colocou à disposição deles milhares e milhares de bênçãos nas regiões celestes. É só se apropriar pela fé. O filho mais velho não sabia. E ainda condenava a misericórdia do pai em relação ao filho mais novo. Quando o filho mais novo chega, depois de ser abraçado, e aí ele começa com um discurso que ele decorou: olha, pai, me aceita como um servo, papapá. O pai responde: ponham sandálias nos pés dele. Naquela época, quem andava descalço era escravo. Então, quando ele manda colocar sandálias nos pés do filho, ele estava dizendo a todos: ele não é meu servo, ele é meu filho. Põe um anel de ouro no dedo dele e matem o bezerro gordo, porque a gente vai fazer uma baita festa. Porque esse meu filho estava longe e voltou. Esse meu filho estava morto e reviveu. Comunhão. Comunhão. É isso que Deus, como Pai, quer de nós. Claro que nós estamos muito distantes desse ideal de Pai, porque nós somos falhos, nós somos humanos, mas que nós possamos, assim como esse pai da parábola, oferecer aos nossos filhos respeito, compaixão e comunhão. E que, sendo um pai assim, que nós possamos ajudar na transformação deste mundo para um mundo melhor, mais humano e mais acolhedor. Que Deus nos abençoe. Anarak vortiin aragă, gartatsole nerga ashară, urmenc azadutiun găpândrenc, paiți iverciogă hocninc, ugă barbvinc. Badmutian meci hairă găharche, gărțer vordiin hiranalu, ev sepagan să halneră corzelu, azadutiună zinc ce vera hăsgelov. Ierp, yerida sartă găchidac ți ir să hală, ev goroșe vera tarnal, an badashana de vutiun gă să dansăne ir îndrutiunerun hamar. Badiji poharen, hairă meț, garec tsankov gântuni ir vortin, sirov pujelov anor amotă. Hor nerumân o seră găvera gancnen, vortiin arjana batvutiună
Metzhanjuikov, Donelov, Gianchi, Nor, Schispă. Hairă hânazan tutiun, Bahancele, Aveli, Gă papaki, Jășmarit, Hahortac sutiun, Ev angerț, Mădermutiun, Unenal, Ir ierguza Wagnerun het. Ais orinagă gă sorveță nemezi, vor astvați, siroh hairmane, vor miști pați cârgov, gă îspase mez, în tunelu, ev nerelu hamar. Ortneală la astudzohoscă.